sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração nesse momento. Não fale nada. Só escute a voz do Senhor. Deixa Ele soprar o seu ouvido. Deixa Ele falar o teu coração. Talvez nos últimos dias você tenha pedido tantas coisas para o Senhor. Talvez o que o Senhor quer de você nesse momento é um momento de silêncio para ouvir a sua voz. Um momento em que você consegue aquietar o coração para ouvir a voz do bom pastor, para entender aquilo que Ele quer para você nesse tempo, para ter clareza de coisas que você espera. O ativismo, ele tem tapado muitas vezes o ouvido de muitas pessoas e tem dificultado elas de ouvir a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração. Deixa Deus falar contigo.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça, sua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para te adorar e para te bendizer. Pai, nós estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz, saber daquilo que está no teu coração, Pai. Senhor, nos ajuda nesses dias, no meio de tantas atividades, de tantos compromissos, parar e aquietar o nosso coração para ouvir a sua voz. Que as nossas orações não sejam um momento, Senhor, onde só a gente fala, onde só a gente pede, mas que seja um momento onde a gente para ouvir a voz do Senhor e para entender aquilo que o Senhor está pedindo para nós. Que a gente possa entender, Senhor, nos leva a essa dimensão espiritual de entender que as respostas que nós mais esperamos não está naquilo que nós pedimos, mas está naquilo que o Senhor pede para nós. Leva-nos, Pai, a esse entendimento. Nós julgamos através da nossa mente humana que certas respostas são a resposta que nós precisamos para esse determinado tempo. Mas na verdade as respostas que nós precisamos são os cumprimentos dos seus pedidos, daquilo que o Senhor pede para nós. Porque o que o Senhor pede é eterno, o que o Senhor pede permanece, o que o Senhor pede é genuíno, o que o Senhor pede é para esse tempo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com tudo isso. Em nome de Jesus, abrimos o nosso coração, Pai. E eu peço, Senhor, mais uma vez, glorifica o Teu nome nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar? Glória a Deus por essa chuva. Chuvinha abençoada, né? Faltou luz, ficou todo mundo no escuro. Quem tomou banho gelado aí? Eu também tomei. Tava bom, né? No comecinho tem que ir pelas beiras, assim. Molha um pouquinho as mãos, os braços, assim. Vai indo devagarinho até criar coragem, né? Mas Deus é bom demais. Queria liberar o grupo dos conectados para ter o seu tempo com Deus. E glória a Deus pela sua vida, querido, que mesmo que faltou luz, mesmo que teve algumas dificuldades, você veio ao culto, né? E é como a gente estava conversando ali atrás, que ainda que a luz não voltasse, nós temos o principal, que é a presença de Deus. Obviamente que nós adoramos o Senhor e o instrumento, ele facilita, né? Parece que a coisa se desenvolve mais. Mas o mais importante nisso tudo é a presença de Deus. Eu estava disposto, ainda assim, se a luz não voltasse, a gente reunir o povo mais perto. E eu estava já doidinho. Na verdade, eu já estava até empolgado, irmãos. Eu queria pregar no escuro. Fazer uma pregação diferente hoje. Eu já estava até com vontade de pregar no escuro, mas não deu. Quem sabe uma hora dessa dá, né? Mas glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2. Versículo 18. Amém? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Posso ler? Glória a Deus, vamos ler então. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vós. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará, como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós vemos aqui nesse texto bíblico essa igreja, a igreja de Tiatira, uma cidade da Turquia, algumas palavras faladas pelo Filho de Deus e alguns elogios. Tantas coisas são faladas a respeito dessa cidade, né? Uma cidade que fluía muito na produção de púrpura, na produção de tinta para tecidos, né? Essa era a funcionalidade da cidade. E nós vemos aqui um tipo de igreja com muitas qualidades, mas uma igreja que, com o passar do tempo, começou a tolerar Jezabel no meio da igreja. Onde alguns eles começaram a acabar se distraindo e pendendo para um lado que não era a doutrina de Deus, que não agradava o coração de Deus. E se você for ver essa igreja, ela tinha muitas qualidades. Mas o começo do texto, ele começa dizendo, aqui quem fala é o Filho de Deus. Olha lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Sabe que a Bíblia, queridos, ela é tão poderosa e nos ensina muito. Mas nós vemos recomendação aqui de um tipo de filho que se relacionava com o pai. Porque a Bíblia diz Filho de Deus, e para nós talvez falar Filho de Deus, a gente pensar em Jesus, a gente pensar na expressão Filho de Deus pode ser algo tão pequeno, mas essa expressão Filho de Deus quer dizer alguém que tem comunhão com o pai. Alguém que se relaciona com o pai, alguém que realmente tem um relacionamento. Agora, fala sobre ele dizendo, o Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo. O nosso Senhor, a Bíblia fala que os seus olhos são como chama de fogo. Por quê? Porque os olhos do Senhor, eles têm a capacidade de ir aonde os nossos olhos não vão. Eles têm a capacidade de ir mais a fundo do que os nossos olhos. Nós ainda somos muito naturais naquilo que nós vemos. Mas o Senhor, Ele consegue ver além daquilo que nós vemos. Ele consegue entrar em uma dimensão muito mais profunda. Então aquele que está falando com essa igreja é aquele que se relaciona com o Pai, mas é aquele que consegue ver coisas que o homem não vê. E por isso na descrição dessa igreja de Tiatira, nós vemos tantos elogios, tantas qualidades, mas algo que não agrada ao coração do Senhor, que o próprio Senhor pôde discernir no meio da igreja. E a pergunta para mim e para você é, que tipo de igreja nós queremos ser? E a igreja, ela precisa muito caminhar em unidade para crescer diante do Senhor.
ela precisa caminhar em unidade, ela precisa falar a mesma linguagem. A igreja, ela não pode ser uma igreja dividida, ela precisa ter o mesmo propósito, ela precisa querer chegar no mesmo lugar. E quem está falando agora com essa igreja é o Todo-Poderoso. E sabe, queridos, nós podemos muitas vezes passar informações, passar mensagens pela nossa forma de se portar, pela nossa forma de falar, mas do Senhor nós nunca vamos conseguir maquiar qualquer tipo de coisa, porque os seus olhos têm a capacidade de ver o que nós não vemos. A Bíblia diz que Ele é o Deus que sonda mente e coração. O diabo, ele não tem poder para acessar a nossa mente, mas aquele que nos criou, ele sabe de todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. A Bíblia diz que os seus pés, mais adiante na descrição, são semelhantes a bronze polido. E essa expressão revela que tamanho é o seu poder, que ele tem a capacidade de subjugar inimigos. Que ele tem autoridade, ele tem poder sobre todas as coisas. Nada é maior do que o nosso Deus. Por isso que nós, como igreja, acreditamos que não importa o impossível que você está vivendo. Importa é se o Deus do impossível está vivendo com você. O impossível só é um escândalo e só dá medo para quem não está com o Deus do impossível. A doença, ela é escandalosa para quem não está com o médico dos médicos. Então a nossa maior segurança deve ser no Senhor, em agradar o Senhor, em definir dentro do meu coração, do seu coração, que tipo de igreja, na verdade, nós queremos ser. Então, algumas características do Senhor. Alguém que tem os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, o Filho de Deus. Aquele que de fato vive comunhão com o Pai. Aquele que de fato se relaciona com Deus. E entre tantas coisas que vai sendo falado acerca da igreja em Tiatira, nessa cidade, muitos elogios são dados. Tem algo aqui que nós lemos, queridos, que de fato não agradam o coração do Senhor. Mas note, antes de ser falado aquilo que não agrada, primeiro foi dado muitos e muitos elogios. E sabe, quando a gente vai elogiar alguém, a gente não deve viver uma vida, eu vou elogiar porque agora eu vou ter que falar uma coisa que não agrada, então, mas isso precisa ser um princípio, um estilo de vida de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Porque deixa eu dizer para você, querido, tanto eu, quanto você, quanto as pessoas em si, sempre a gente tem mais facilidade de primeiro ressaltar os defeitos. De primeiro falar o que não deu certo, de primeiro, você devia ter feito isso. Mas todos nós aqui temos qualidades e todos nós podemos aprender uns com os outros. Agora, a própria carta à igreja de Tiatira é uma carta onde primeiro se fala dos elogios. E aqui está uma receita para mim e para você. Por mais que você seja alguém que tem muitas coisas para conversar com outra pessoa ou muitas coisas para dizer, aprenda sempre a elogiar. Se você não encontra qualidade nas pessoas, possivelmente você se tornou um religioso, um ditador, uma pessoa que exige um nível de perfeição que é desregulado, que é desequilibrado. Todas as pessoas têm qualidades. Nós podemos aprender com todos. E aqui está o grande desafio para mim e para você. Olha o versículo 19 comigo. Olha agora as palavras para essa igreja. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, do que no começo. Olha tantos elogios, eu conheço a sua fé, eu sei do seu amor, eu sei do tanto que você se esforça, eu sei do teu serviço.
Eu sei da tua perseverança. Eu sei das dores, eu sei de tantas coisas que você precisou vencer até aqui para me agradar. Então, tantas e tantas qualidades. Isso precisa ser um estilo de vida para mim e para você. Porque receber uma repreensão, receber uma palavra de mudança, que é uma palavra que vai chamar a pessoa a fazer algo, onde ela vai ser, entre aspas, reprovada naquilo que ela faz. Sempre é mais fácil fazer começando pelo elogio. Sempre é mais fácil. E aqui é algo tão simples, mas principalmente dentro de casa, para os casados. Se você chegar cobrando, chegar exortando, deu brete. É verdade ou não é? Ou é só comigo? Se chegar só me cobrando, eu já torco. Já fico mordido. E por isso, às vezes, a gente escuta aquelas expressões, você só me cobra. Ninguém ouviu isso ainda dentro de casa, né? Ninguém nunca ouviu, né? Você só me cobra. Será que não está faltando um pouquinho de elogio? Não tem problema de você cobrar, de você exortar. Claro, né? Não precisa ficar fazendo isso de um em um minuto, né? Ninguém aguenta. Mas aprenda a elogiar mais. Afetos são desenvolvidos através de elogios. Amizades são desenvolvidas através de elogios. Eu não tenho nada para elogiar, é só desgraça. Acho que você está enganado. Tem coisas para olhar. É que a gente tem que ter 2 parâmetros de vida, queridos. Entender que toda pessoa ela tem valor para o Senhor. Mas a gente precisa entender aonde os nossos olhos estão. Se a sua visão está no defeito, como você quer encontrar a qualidade? Entende? Então, como que você vai elogiar quando você parar de focar no defeito? E não estou dizendo que aquilo que é errado não precisa ser consertado, mas eu estou dizendo que uma vida sadia, um relacionamento sadio, uma igreja sadia, é uma igreja que se desenvolve sendo elogiada. Nós precisamos parabenizar aquilo que tem dado certo. Nós precisamos celebrar, porque a celebração em prol daquilo que está dando certo, acerca do que o Senhor faz, ela nos dá força para continuar. Se você elogia a qualidade e fala sobre a fraqueza, o elogio da qualidade vai dar força para lidar com a fraqueza. Agora, se você não elogia a qualidade e detona mais ainda a fraqueza, o fato de você detonar a fraqueza vai fazer a pessoa até perder a qualidade. Quantos me compreendem no que eu estou falando? Por isso que às vezes, queridos, a gente começa a desenvolver relacionamentos e a gente começa a ter uma percepção de coisas que a pessoa não fazia ao nosso lado e começou a fazer. Sabe por quê? Porque quando ela fazia, ela não foi elogiada. Acabou o combustível para continuar fazendo certo. Então elogie mais e você vai ver disposição na pessoa para vencer suas fraquezas. Ou foque nas fraquezas e vai ver indisposição na pessoa para continuar com essas qualidades. Resumindo, quem vive só apontando defeito e as fraquezas, vai acabar se dando mal, se lasca. Então aprenda a viver uma vida de elogios. Mas não aquela coisa maquiada. Eu queria dizer que você é espiritual, sobrenatural, você é demais, você... Não precisa maquiar a coisa. Seja sincero. Algo que de fato você vê da pessoa, mas tenha isso como um estilo de vida. E isso parece ser tão simples, queridos, mas no dia a dia, como é difícil praticar isso. Porque no momento que é feito algo que não agrada, a nossa alma grita. E como é difícil fechar a boca da alma e permitir que quem fale é a boca do Espírito. O Espírito tem boca. Eu estou só fazendo uma comparação. Fique tranquilo. Mas você entende? Então, como é difícil na prática, isso é muito difícil. Porém, quanto mais você elogia, se você elogiar a qualidade, você falar assim, e eu quero ajudar você nessa fraqueza, conta comigo. A pessoa vai se motivar a crescer. Eu já falei, mas ele não muda, mas ela não muda. Mas quantas vezes você elogiou? Quantas vezes?
Nós vemos aqui uma palavra dura sobre algo que alguns da igreja estavam tolerando, mas um elogio sobre as boas obras, sobre o amor, sobre a fé, sobre a perseverança. Então as boas obras aqui dessa igreja estavam revelando o nível de fé delas. Ela estava fundamentada de fato no amor, na perseverança. E essas coisas foram ressaltadas, essas coisas foram colocadas para cima. Tiago 1, a partir do versículo 2, a Bíblia diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, ela deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Queridos, o nível de perseverança que o Senhor deseja que nós venhamos a viver é uma perseverança completa. Como? Uma perseverança que não para. Uma perseverança que continua. Uma perseverança que ela se desenvolve pela esperança que nós temos no Senhor, não pelos resultados, não pelo quanto a gente é elogiado. Porém, tudo isso é muito importante. Um relacionamento onde tem elogios é um relacionamento onde tudo fica mais fácil. E agora aqui uma carta à igreja de Tiatira, onde se tem muitos elogios. E não só elogios, mas primeiro se fala sobre os elogios. Então vem os elogios: eu sei das tuas obras, do teu amor, da tua fé, do teu serviço, da tua perseverança. Sei que você faz mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Agora vem a arrematada. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, depois de vários elogios, vem uma palavra de repreensão, aonde agora o Senhor, ele não está contente com essa igreja, porque existe um nível de tolerância com relação ao pecado, onde alguns, não todos, estavam tolerando essa manipulação, essa forma de Jezabel induzir as coisas, levando o povo para a idolatria, levando um povo para a imoralidade sexual, para um caminho que não agradava o coração do Senhor. Da mesma forma que você se preocupa com o pecado, se preocupe para não tolerar o pecado. Porque às vezes, querido, tolerar o pecado é agir com um espírito de passividade. E a gente acha que a passividade ela não tem problema, mas muitas vezes o pecado chega e o caminho que ele usou foi a passividade. Então não tolere o pecado. Tolerância no latim quer dizer tolerare, é um grau de aceitação diante de um elemento contrário àquilo que é moral. Então, antes de toda essa repreensão de alguns que aceitavam a infiltração de Jezabel, induzindo alguns para a idolatria, para a imoralidade, foi feito muitos elogios. Porém, houve uma palavra de exortação. Sabe o que eu acho mais lindo? É que aqui na palavra de Deus com essa igreja, a gente tem realmente um xerox da forma que o Senhor trabalha. Ele não é injusto com ninguém. Porque ele elogia, ele mostra as suas características, ele ressalta as qualidades dessa igreja, fala aquilo que ele espera a respeito daquilo que ele deseja que ela venha melhorar. Ele é um Deus que não apenas quer um arrependimento instantâneo, mas ele respeita o nosso tempo para que a gente venha se arrepender. Porém, a gente precisa caminhar nesse processo. Olha o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da imoralidade sexual, mas você não quer se arrepender. Olha o que ele está falando. Que ele dá tempo para que haja arrependimento, mas ela não quis se arrepender. Não quis caminhar num caminho de arrependimento.
Sabe, queridos, pior do que o tempo de ignorância é depois de conhecer a verdade, viver como se fôssemos ignorantes. E quando eu falo ignorantes aqui, eu falo não conhecer a palavra de Deus. Porque enquanto eu não conheço a palavra, eu não sei da redenção, eu não sei que esse Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas agora, se eu conheço, se eu tenho esse entendimento, se eu entendo que eu tenho acesso ao Pai, que eu sou um pecador, que Jesus se entregou por mim e por você, e mesmo depois de conhecer isso, isso não é suficiente para mudar a minha vida, a pergunta que fica é: o que mais mudará a minha vida? Qual a esperança de transformação para alguém que conheceu a verdade, mas não mudou de vida? Então, esse nível de tolerância, de fato, ele não agrada a Deus. E entenda, o Senhor deu essa oportunidade de arrependimento, Ele deu tempo para que esse arrependimento acontecesse. Uma das coisas mais tristes no coração do ser humano é ele não querer se arrepender. Ele não querer se apropriar das verdades do Senhor. E olha só o que acontece quando alguém não quer se arrepender. Versículo 22. Por isso vou fazê-la. Falando sobre Jezabel e sobre aqueles que realmente são cúmplices desse estilo de vida, de adultério, de imoralidade, de manipulação, de induzir. Fala assim, ó. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Você vê que a falta de arrependimento agora traria um nível de sofrimento e um nível de doença. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem enfermidade que é negligência da nossa parte, com relação à saúde. Tem coisas que acontecem que de fato faz parte de a gente ser carne e osso. Mas tem muitas doenças que são fruto de pessoas que fogem do arrependimento. Tem muitas doenças que você pode orar o tanto que você quiser, você pode jejuar o tanto que você quiser, e a pessoa vai continuar doente. Por quê? Porque Deus não quer curar? Não, porque a pessoa não quer se arrepender. E aqui eu trago algo para que eu possa refletir, para que você possa refletir. Talvez até tenha algo na sua vida, uma doença, eu não sei, uma dor, não sei. E você já orou tanto, isso. Se dê na liberdade de orar ao Senhor e entender do Senhor. Porque quem não busca o arrependimento não alcança a cura. E muitas vezes uma doença física, ela é resultado de um coração que decidiu fugir do arrependimento. Em outra versão bíblica fala que vou colocá-la na cama da enfermidade, na cama da tribulação. No verso 23 fala sobre a morte dos filhos. Aquilo que de fato a gente acaba liberando. O tipo de linhagem, de descendência, que é gerada através de pessoas que não decidem se arrepender. Mas não esqueça que mesmo com uma palavra tão pesada assim, antes de ter essa palavra, teve muitas palavras de elogios. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda a mente e os corações. Versículo 24 diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês.
O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que quem não se infiltrou dentro dessa doutrina, desse estilo de vida de Jezabel, não ia sofrer esses danos. Ia ficar fora disso. E sabe, queridos, no versículo 25, a Bíblia diz: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, aqueles que não se envolveram com esse estilo de vida Jezabel, eles estavam vivendo amor, fé, obras, perseverança e serviço, e não se corromperam com esse estilo de vida de Jezabel, de manipulação, de idolatria, de imoralidade. E aqui uma palavra, uma recomendação para essas pessoas: conservem firmes o que vocês receberam, até que eu venha. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Algumas versões falam: conservem firmes aquilo que vocês receberam, até que eu venha. Sabe, queridos, eu entendo que nesses dias, diante de tudo que nós estamos vivendo como igreja, que Deus está chamando a geração dos conservadores. Sabe, queridos, a geração dos conservadores é aqueles que não mudam. É aqueles que veem as circunstâncias mudar, mas eles, como cristãos, não mudam. Eles têm princípios e eles continuam com princípios, porque eles estão conservados em Deus. Ser conservado em Deus é não se permitir mudar a forma de ser por causa das coisas da terra. E aqui tem uma dica para aqueles que estão vivendo retos: conservem firmes aquilo que vocês têm, até que eu venha, porque eu vou voltar. E eu quero buscar uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem esperança, que realmente tem serviço, mas que não tolera a imoralidade, que não tolera a idolatria, mas que adora apenas a mim. É esse o tipo de igreja que eu quero buscar. Então conservem-se firmes. Deus está chamando a geração dos conservadores, aqueles que vão continuar sendo o que são diante de Deus, que não mudam porque os resultados que gostariam não chegaram, porque as coisas não foram como eu queria. Uma das grandes formas de nós sabermos se dentro de nós Deus é prioridade é quando as respostas de Deus contentam os nossos corações. Se Deus é prioridade, então o que Deus fala é o sinal da sua obediência. Não é o que o seu coração quer e não é o que você deseja. Conserve aquilo que você recebeu. A minha pergunta para você é: o que você já recebeu de Deus? O que você já recebeu no seu coração da parte do Senhor? Nós precisamos da geração dos conservadores. Você não pode mudar porque as pessoas mudaram. Imagina esses irmãos aqui dessa igreja pensar assim: alguns da igreja estão indo mesmo, estão acreditando no que Jezabel está fazendo, por que a gente não vai? A gente é todo mundo crente, né? Evangélico, a gente é gospel. Por que a gente não vai? Vários foram, olha só, vários. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é um escolhido de Deus, você não é tanta gente, você não é vários foram, você não é vários estão indo, você é um filho de Deus, e tem algo dentro de você, e você precisa ter uma identidade tão clara em Deus, que se tiver 100 pessoas congregando neste lugar, e 80 se permitirem ir para um lado que não é o propósito de Deus, você vai fazer parte dos 20 que vão continuar sendo fiéis. Em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer aqui, queridos. Mas a nossa identidade precisa ser selada assim. A gente não obedece por causa da maioria, a gente obedece porque entende o que Deus espera de nós. Se você obedece por causa da maioria, então os teus olhos estão na multidão e não em Jesus. Se você obedece porque as pessoas mais votaram no fulano de tal, então você está fazendo a sua direção através dos lábios dos homens e não dos lábios de Deus.
Você não é a maioria. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Você é diferente. Talvez dentro da sua casa você já se perguntou por que eu sou tão cobrado. Parece que para mim me cobram mais. É porque Deus espera algo maior de ti, querido. É porque Deus tem algo grande para você. E às vezes nem você mesmo acredita, mas Deus, Ele acredita em você. E a partir do verso 26 começam algumas promessas do Senhor. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu vou dar autoridade sobre as nações. Alguém com autoridade. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Governar com um cetro de ferro fala sobre um governo onde se estabelece algo, onde se tem submissão, onde se tem governo, onde se tem autoridade. Mas isso é para os fiéis, é aqueles que não vão ser induzidos por nada. Não é qualquer soprinho aos nossos ouvidos que vai nos impedir de ser igreja de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nós não somos perfeitos, mas o dia que alguém falar algo ruim ou de mal sobre qualquer irmão da igreja, fale com essa pessoa e diga para ela: vamos conversar com esse irmão? Ah, não quero. Então você tem até tal momento para conversar com ela, senão eu vou conversar. Não aceite ninguém falar mal do seu discipulador, da sua liderança, dos seus pastores. Não estou falando porque nós somos pastores. Eu estou falando por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Sozinho você não é corpo de Cristo, sozinho você é membro. Corpo você só é em unidade com a igreja. Então não permita que ninguém fale mal de você mesmo. Quando nós permitimos que alguém fale mal de irmãos que congregam aqui comigo e com você, é como se nós fôssemos um membro chamado boca e alguém tivesse ferido o nosso pé e a gente dissesse assim: que bom que fincaram esse prego no pé, coisa mais boa. É o corpo, tudo faz parte do corpo. Entende? Então, querido, entenda. Você precisa viver em unidade. Não permita que essas coisas aconteçam. Ah, mas vai ficar chateado comigo. Melhor alguém chateado, mas vivendo a luz da verdade, do que alguém sorrindo, vivendo na escuridão da mentira. Muito melhor. Que possamos ser esse nível de igreja. E dentre tantas coisas que foram citadas aqui, essa geração dos conservadores, a consequência da enfermidade, como alguém que foge do arrependimento, essa tolerância, mas também essas qualidades. Eu diria que duas coisas têm dificultado muito o desenvolvimento de muitos cristãos que querem crescer espiritualmente, que é a busca pelo arrependimento e é saber lidar com os seus lábios, é saber conservar firme aquilo que recebeu, sem falar aquilo que não deve. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Aprenda a discernir espiritualmente o que está acontecendo com você. E quando se trata de enfermidade, busque no Senhor entender por que tal coisa está acontecendo. Às vezes, queridos, é algo que veio de geração. Às vezes é algo que nós não estamos vendo com os nossos olhos e a gente precisa entender em Deus. O maior problema, às vezes, de alguém que está com alguma doença, e eu não falo só uma doença física, mas uma doença emocional, é quando ela se acomoda e acha que tudo é normal. É quando ela acha que tudo ficou tranquilo. Deixa eu dizer para você, se você buscar o arrependimento, uma oração, ela vai permitir que você desfrute de uma nova etapa de vida. Mas busque o arrependimento no Senhor. Vimos um nível de enfermidade por causa de um coração que foge do arrependimento. Olha só,
Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fez assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha só, Jesus ele está em Cafarnaum, e agora tem um paralítico ali. Alguns homens acabam sabendo aonde Jesus está, e se reúne uma multidão na volta de Jesus. Jesus ele está pregando, não se tem como acessar Jesus, mas eles têm uma convicção, eles têm uma fé tão intensa e profunda dentro deles, que a multidão não foi suficiente para deixar eles ausentes de receber o milagre. Porque a fé ela foi muito maior. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda dimensão de milagre vai ter a dimensão da dificuldade até que você chegue nele. Só que para chegar no milagre é preciso saber lidar com a dificuldade. Imagina esses 4 homens que estavam carregando esse paralítico na maca. Eles tinham toda uma multidão, eles tinham uma galera cercando Jesus, não tinha como chegar em Jesus. Eles podiam olhar uns para os outros e falar assim: eu acho que não vai ser dessa vez, não tem como, tem a multidão, é muita gente, vamos desistir. Tipo quando a gente faz assim, quando vai pagar uma conta assim, você chega, tá aquela fila enorme, você diz: eu não vou esperar aqui. Perder 2 horas para pagar essa conta. Eles estavam ali, mas aquela multidão, aquela galera que estava na volta de Jesus, não foi um empecilho para eles desistirem. As pessoas que cercavam Jesus não foi um empecilho. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E nós sabemos que Jesus, ele vai curar esse homem e fala: os teus pecados estão perdoados. Porque de fato essa enfermidade tinha a ver com o pecado, como consequência do pecado. Mas olha o que acontece: a fé sem obras é morta. Eles têm a multidão, eles têm difícil acesso, mas eles precisam chegar em Jesus. Porque dentro deles eles têm a convicção de que Jesus é o meio pelo qual o paralítico poderia alcançar o milagre. E os caras fazem loucura. Imagina ter a maior galera aqui, irmãos, na volta, Jesus aqui pregando e acontecendo, e a maior galera aqui, e de repente tem uma galera com um paralítico lá na rua, e eles enxergam Jesus e eles pensam assim: cara, a gente precisa chegar lá, porque ele é o meio pelo qual nós podemos alcançar o milagre, porque a gente tem certeza que ele tem poder. Então eles olham para um lado, olham para o outro, e toda a multidão está cercando e não tem como chegar. De repente eles olham o telhado da casa e eles pensam assim: vamos, eu já estou viajando aqui na minha cabeça, vamos descer tipo como se fosse um helicóptero descendo ali, vamos tirar as telhas do negócio e vamos descer por cima lá, vamos subir lá e vamos descer por lá. E eu fico imaginando aquela cena. Vamos ler a Bíblia? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava, e pela cobertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Cara, os caras entraram numa dimensão de fé muito doideira. Eles tinham a multidão, tinha muita gente na volta de Jesus, mas eles olharam para o telhado e eles falaram: é por lá que a gente vai. Ninguém foi por lá. Deixa eu dizer para você, o meio pelo qual você acessa o milagre, muitas vezes, é por um caminho que ninguém foi. Eles foram pelo telhado. Por qual lugar será que você tem que ir? A gente quer milagre, mas não quer ousadia, irmãos. Deus continua sendo poderoso da mesma forma. O que precisa crescer não é o poder de Deus, é a nossa ousadia, que é fundamentada na fé. Você entende? Ninguém tinha feito essa loucura. Eu fico imaginando eles naquela doideira, tirar a cobertura do negócio e baixar aquele paralítico dali. E quando o Senhor olhou para eles, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus viu a fé neles? Porque a fé se revelou através das obras. Porque a fé sem obras é morte. Quais foram as obras que eles tiveram ali? De fazer uma doideira, de fazer uma ousadia. A pergunta que eu faço para você é: qual é o milagre que você quer alcançar? Mas qual é o nível de ousadia que você também quer alcançar para acessar esse milagre? Qual é a cobertura que você vai ter que tirar para poder descer e acessar algo? Pessoas que alcançam o milagre, elas precisam querer alcançar o milagre. Elas precisam querer alcançar uma dimensão profunda. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E alguns mestres da lei começam a duvidar acerca do Senhor, dizendo: não é somente Deus que tem poder sobre essas coisas. Versículo 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Olha a espiritualidade de Jesus, ele percebeu algo em seu espírito. Ele conseguiu acessar algo através de um discernimento espiritual. E aquele paralítico, para alcançar algo, precisou ser feito uma doideira, uma loucura. Só que eu vou dizer para você, só vai em lugares loucos para alcançar um milagre louco quem tem convicção de que Jesus pode fazer. Eles poderiam ter pensado tantas coisas, irmãos. Capaz, Jesus está com toda a multidão, você acha que você vai impressionar indo por cima? Vão até rir de você, vão querer tirar vocês de lá e dizer: ó, descem daí, vão esperar, está todo mundo aqui. Mas eles fizeram uma doideira. Porque a fé deles capacitou eles para fazer coisas loucas. O teu nível de fé te capacita para fazer o quê? Então o Senhor, ele tem esse discernimento, porque eles se incomodaram com a palavra do Senhor. Estão perdoados os teus pecados, que era uma consequência da sua paralisia. Então o Senhor discerne aquilo e age de uma forma um pouco diferente. No versículo 10 diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O Senhor, ele tem o desejo de fazer algo tão poderoso na nossa vida, queridos, que ele, através de Jesus, nós podemos carregar aquilo que nos carregava. Primeiro a maca carregou o paralítico, depois o paralítico carregou a maca. Na verdade, já não era mais um paralítico. Você tem duas formas de lidar com as dificuldades, com as doenças, com os problemas. Ou você carrega a doença ou a doença te carrega. E isso tudo é uma decisão interior, aonde você vai conseguir agir de uma forma diferente. E talvez tem coisas que Deus não vai fazer. Mas a mesma maca que desceu aquele camarada foi a maca que ele colocou nas costas e foi para casa. Só que Jesus, ele curou o cara. Só que depois de curar o cara, ele disse: levanta, pega a maca e vai para a tua casa. Fala do quê? De um milagre que é experimentado através de um posicionamento, através de uma obediência.
através de uma decisão. Não, deixa a maca aqui, vá que eu não consigo andar. Deixa por aqui, deixa guardadinha. Eu preciso ter o meu plano B. Eu preciso ter uma válvula de escape. Vá que eu estou meio entrevado ainda e saio aqui meio rengo, sei lá eu. Deixa num cantinho, fica mais fácil. Não é deixa num cantinho, bota nas costas, cara. Tu não precisa mais. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus não precisa de plano B. Quem anda com Jesus não precisa pensar, será que vai dar certo? Será que Ele pode fazer? Ele pode todas as coisas. A questão é, que tipo de obra você faz para alcançar um milagre? E essa obra tem que ser resultado da sua fé. Qual é a ousadia, qual é a loucura que você está disposto a fazer para alcançar uma dimensão mais profunda no Senhor? Pega a maca, bota nas costas e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que muitos viram isso. E eles ficaram atônitos. E eles glorificavam o Senhor. O teu milagre, ele serve para que outros possam glorificar o Senhor. Para que outros possam, de fato, adorar o Senhor. Quero abrir um último texto. A Bíblia fala sobre a geração dos conservadores, que eu queria focar um pouquinho também. Hebreus capítulo 4, versículo 14, só anote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O verso 14 fala: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Queridos, tem dias que a sua fé é provada e a sua confissão não pode mudar. As circunstâncias não podem mudar o tipo de fé. Tem outra versão bíblica que fala: mantenham firme a confissão de vocês. Se a tua confissão é uma, no dia bom, no dia mal tem que ser a mesma. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Muitas vezes o que muda é o nosso coração. Se você adorou o Senhor no dia bom, no dia mal, Ele ainda continua sendo digno de ser adorado. Se você estava reunido com alguém que não conhece Jesus, e você disse que Deus é bom, que Ele é poderoso, que Ele transforma, no dia da dificuldade, quando essa mesma pessoa estiver com você, você precisa dizer que Deus é bom, que Ele transforma, porque Ele continua sendo bom, mesmo que a situação ficou ruim. Amém? Ou será que Deus mudou? Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não existe variação e nem sombra de mudança. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele te ama e não vai deixar de te amar, porém o que você confessa tem que permanecer todos os dias. Ai, se eu tiver um bagaço, Deus ainda continua sendo bom e digno de ser adorado. Então hoje nós vemos uma geração que tem dificuldade de alcançar o arrependimento e por isso tem algumas enfermidades, mas que se tiver obras loucas como resultado de uma fé genuína dentro de si, vai alcançar o milagre. E aquilo que estava carregando ela, agora ela vai começar a carregar. E nós vemos um nível de pessoas que muitas vezes estão mudando o seu tipo de confissão diante das circunstâncias. Se você é adorador no dia bom, você precisa ser adorador no dia ruim. Porque Deus ainda assim continua sendo digno de ser adorado. A pergunta que fica: que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Salmo 150. Louve o Senhor por causa da sua grandeza e do seu poder. Louve o Senhor com símbolos. Louve o Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tem alguém com vida aqui? Louve ao Senhor. Mas eu estou com dificuldade. Louve ao Senhor. Você está vivo?
Louve ao Senhor. Vença a barreira da incredulidade para acessar o milagre. E vença a barreira do meu e dos seus lábios para manter a mesma confissão. Pessoas que crescem são pessoas que têm a capacidade de confessar a mesma coisa todos os dias. Nós precisamos viver circunstâncias diferentes, mas confissões iguais. Filhos maduros têm circunstâncias difíceis, mas confissões firmadas no Senhor não vão mudar. O Senhor precisa olhar para mim e para você e dizer: cara, você é um adorador no dia bom, mas eu sei que se o negócio apertar para o teu lado, você vai continuar me adorando. Você vai continuar me adorando. Porque você faz parte da geração dos conservadores. Você faz parte daqueles que se arrependem, que fazem loucuras, que são capazes de tirar a cobertura de um telhado para alcançar algo. Você não é daqueles que foge do arrependimento e acaba vivendo com enfermidade. Sonde seu coração. Será que a enfermidade é por falta de oração ou por falta de arrependimento? Oração sem arrependimento não traz cura, querido. É uma junção. Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não se acomode com nada. Todo dia Deus tem algo novo para você. Feche os teus olhos. Converse com Deus. Você tolera alguma coisa que não agrada a Deus? Talvez você vai precisar dizer para Deus: Deus, eu tenho tolerado muito a passividade. Tem coisas que eu preciso resolver e eu não resolvo. O meu medo é maior do que a minha obediência. É você e o Senhor. Mas uma coisa eu sei, que você fazendo ou não, Deus conhece seu coração e a sua mente, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que sonda mentes e corações. Ele conta com você. Deus, Ele acredita em você. Talvez o que falta para você alcançar o milagre não é mais do poder de Deus, mas é mais de ousadia sua. Imagina se aqueles homens simplesmente olhassem para a dificuldade, olhassem para a multidão e falassem: como a gente vai fazer isso? Vamos continuar assim. Não tem como, o acesso está difícil. O acesso pode estar difícil, mas eu quero dizer para você: tem jeito. Seja louco, seja ousado, tenha coragem. Faça o que poucos fazem e você vai acessar coisas que poucos estão acessando. Jesus está à disposição para todos, mas nem todos estão à disposição para estar com Jesus. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado.